Oi, povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, atendendo a alguns pedidos, nós vamos trazer um convidado super especial que vai falar com a gente sobre a área de tecnologia aqui na Europa. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Nosso entrevistado de hoje tem 24 anos e é de Guarulhos, São Paulo. E ele é técnico em desenvolvimento de sistemas pela Escola Técnica de São Paulo, a ETEC. Ele também é especialista em front-end e atualmente trabalha como engenheiro de desenvolvimento de software aqui em Lisboa. E hoje ele vem compartilhar sua trajetória conosco, mostrando que é possível desenvolver uma carreira internacional na área de TI, focando principalmente em suas experiências práticas. Então, recebam hoje o Gustavo Félix. Seja bem-vindo ao nosso canal, Gustavo. Obrigado. Como nosso primeiro entrevistado profissional, a gente costuma trazer mais estudantes, né? Mas é uma honra ter você aqui. Eu acredito que com a sua entrevista a gente vai alcançar um público que está muito curioso justamente sobre imigração e que nos procura muitas vezes. E a primeira pergunta que eu tenho para você é uma pergunta técnica. Você ainda nomeia variáveis pensando em português ou já migrou 100% para o inglês desde que começou a trabalhar fora? Porque botão clique versus bottom click é uma decisão importante na vida de um desenvolvedor. Isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer eu já fazia desde o início, assim, desde a faculdade, desde do técnico, eu já fazia isso. As linguagens de programação são, em grande maioria, quer dizer, são todas em inglês, com estranhíssimas exceções, mas isso é outra coisa. E pronto, misturar as duas coisas às vezes fica um pouquinho esquisito. Então é uma convenção da indústria já fazer. Agora tem empresas no Brasil que fazem ainda em português, nunca fiz, por precaução. Para ser mais curto, sempre fiz. Sempre fui correspondente às boas práticas do mercado. Como começou o seu caminho na programação? Começou muito cedo, eu posso dizer aí, especificamente 10 anos, 11 anos, mas não especificamente em programação. É um caminho que vem antes. Eu gostava de entrar no quarto do meu primo quando eu era criança e ele ficava sempre no computador. Ele tinha um computador, ficava jogando o dia inteiro, fazendo qualquer coisa aí no computador. Ele era uma pessoa muito criativa também. Fazia várias coisas com jogos, criava modificações para os jogos, roupinhas novas para os personagens. E eu ficava atrás vendo isso tudo. Era o meu passatempo, eu gostava de vê-lo fazer isso. E desde aquela altura eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa com computador. Eu não sabia o que era. Mais tarde, quando eu já tinha uns 13 anos, ainda relacionado a videogames, eu queria fazer meu próprio videogame, eu não sabia como. Mas eu conheci alguns amigos na internet, a gente se juntou para fazer isso. E foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro contato com programação. Que nós sabíamos que era necessário. Minha mãe pagou um cursinho de informática para eu fazer isso. Foram coisas muito básicas que eu esqueci, mas eu acho que foi uma sementinha que ficou no coração ali. Plantada, né? Sim. E depois, quando eu era mais lá para os 17 anos, 18, eu fui fazer um curso formal na ETEC, em São Paulo. De desenvolvimento de sistemas, que foi aí que eu deslanchei mesmo. Lá no Brasil, você chegou a trabalhar como programador. Sim. Né? Sim. E qual foi o projeto mais desafiador para você lá? Eu comecei numa empresa em São Paulo, ainda quando eu estava no técnico, antes da pandemia, e era um projeto que a gente estava fazendo para RHs, que eles tinham esses sisteminhas de tracking system. Quando você se candidata para uma vaga, tem um sistema por trás de um recrutador que vai fazer o processo todo para você, você vai colocar seu currículo e tal. Eu trabalhava com esse projeto, fui responsável por criar uma plataforma para os candidatos, porque a plataforma que a gente tinha na época não funcionava bem para os navegadores. Isso já é um detalhe mais técnico, mas eu tive que refazer essa parte do sistema e que definiu muito a minha trajetória profissional depois, porque foi uma pesquisa que eu fiz por conta, apresentei para a equipe viu que tinha sentido e ali diante eu tomei conta e desenvolvi, fui até o final e entreguei. Então, no Brasil foi um desafio, um projeto muito desafiador na época, que eu iniciante, tinha 1 ano e pouquinho na área ainda, então foi muito desafiante porque eu tive que pesquisar se fazia sentido e defender
e argumentar essa pesquisa com o chefe, quem é que está pagando pelo projeto. Uhum. O projeto já estava um pouquinho atrasado, e essa é uma boa qualidade de um bom programador, que não é só se preocupar com código, mas preocupar com o produto, se o produto vai atender os seus clientes, vai atender o mercado, o que a empresa quer atingir com aquilo, também saber defender as suas decisões. Ali eu aprendi muito disso. Então, eu diria que esse foi o projeto. Esse foi o projeto. Sim. E Gustavo, quanto tempo você tá aqui em Portugal? Agora em fevereiro fará 3 anos. 3 anos. Como é que surgiu essa ideia de vir para cá? É uma ideia interessante, porque nunca foi um projeto deliberado de vir para cá, especificamente. Eu, quando era jovem, tinha o sonho... quando era jovem. Não. Quando eu era um pouquinho mais novo, desde criança, eu sabia que eu queria imigrar, nem que fosse para fazer um intercâmbio, para estudar fora, ou para trabalhar fora, é o sonho, muitas vezes, né? E eu, quando eu fiz 18 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia estabelecer um prazo de 4 anos para estudar inglês, para trabalhar na área que eu queria, que era desenvolvimento, sempre foi, desde o ensino médio, e morar fora. 2 coisas estavam sob meu controle, que era procurar um emprego na minha área e falar inglês, aprender inglês. A última era meio incerto. Na minha empresa, que eu entrei a princípio, na minha primeira empresa, a empresa já tinha operações em Portugal. E essa foi a história engraçada depois. Eu já explico por quê. E sempre tinha essa vontade de trazer os desenvolvedores que estavam no Brasil para Portugal. A princípio, pelo menos, era isso que os meus colegas falavam para mim e tal. E eu conversando com a minha mãe, falei, nossa, seria uma oportunidade muito interessante, né? Ir para um outro país e tal, e colaborar com o projeto. Só que isso nunca aconteceu, veio a pandemia também, que atrapalhou todas essas coisas. Continuei a trabalhar na área, mudei de empresa, e quando eu cheguei na casa dos 3 anos de experiência, eu queria fazer um intercâmbio. É um intercâmbio para melhorar meu inglês. Eu estava batendo na casa do prazo de 4 anos que eu estabeleci para mim. E se eu queria trabalhar fora e estudar inglês, essa era a minha oportunidade. Um dos requisitos já foi cumprido. Então eu comecei a ver agências de intercâmbio. Pelo que as pessoas da agência me indicaram, a Austrália seria uma boa opção. Estava indo para Melbourne. Comecei a fazer os planos de pagamento, só que foi um pouquinho trágico, porque naquela altura eu já estava vendo o meu salário todo indo para pagar o intercâmbio. Sim. Toda a liquidez que eu tinha era para pagar as dívidas que eu tinha, os gastos do dia a dia, para ajudar em casa e pagar o intercâmbio. Todos os luxos, convivências com amigos se perderam naqueles momentos para pagar o intercâmbio. Sim. Eu falei, por que não já atualizar o meu LinkedIn de alguma forma em inglês? Porque se eu conseguir um emprego já na Austrália, trabalhando remoto, sabendo que daqui a 1 ano eu já vou estar na Austrália, se calhar ganhar em dólar, já para me ajudar a pagar a escola, esse tipo de coisa toda, seria espetacular. E foi o que eu fiz. Atualizei meu LinkedIn e nas próximas semanas a seguir já começou a pipocar mensagens de várias empresas internacionais, empresas da Europa, empresa dos Estados Unidos, do Equador, do El Salvador, por exemplo, inclusive. Eu fiz entrevistas assim, despretensiosamente, só para tentar. Não passei muitas delas, é do jogo. Passei em muitas outras também, mas no final do dia eu fiquei entre 2 empresas. Eu trabalhar remoto do Brasil para uma empresa de São Francisco ou vir para Portugal. Eu fiz ali um plano, uma torcida interna. Sim. Se for para ficar no Brasil, vai ser a empresa americana. Eu vou passar na entrevista americana. Se for para eu ir para Portugal, eu vou para Portugal. Não tem muito o que fazer. Exato. E Portugal foi muito. As duas eram muito convenientes, porque uma eu ia ganhar em dólar trabalhando no Brasil, ia pagar meu intercâmbio, e quando chegasse a hora de ir para a Austrália, pronto, eu iria para a Austrália. Agora, Portugal, uma empresa estrangeira, já queria me levar para o exterior, que era um dos objetivos. O cliente demandava que eu falasse inglês, todas as minhas equipes falariam inglês, então a prática do idioma viria naturalmente também, e os custos seriam pagos pela empresa. Sim. Foi uma das considerações que eu fiz. E foi
a oferta que veio Portugal. Então foi muito engraçado, porque, pronto, naquele momento que entrei na primeira empresa, já se falava em Portugal, depois a ideia se esvaiu, depois veio a Austrália, e por fim acabei por ir para Portugal na mesma. Você falou que você conseguiu o emprego, de certa forma, você estava indo no Brasil, Sim. né? Que é excelente. Quais as principais características, você já falou uma, mas quais as principais características, tanto pessoais quanto até técnicas, um programador precisa ter para se dar bem aqui em Portugal, para conseguir um emprego com facilidade? Quando nós falamos de empresas que buscam profissionais no exterior, ou seja, uma empresa portuguesa que vai procurar profissionais no Brasil, talvez até na Argentina, Peru, no Paraguai, pronto, eles importam esses profissionais para Portugal. Significa que existe um déficit, uma escassez de programadores internamente, por vários motivos. Quando eles têm que fazer essa busca, importar esses profissionais, eles também não vão importar, algo que não vale a pena para a empresa. Então, porque é um investimento muito alto que eles fazem. Tanto em, eles fazem um patrocínio, alocam advogados para te ajudar na documentação muitas das vezes, tudo isso, que é um processo muito moroso, compram passagem de avião, te dão dinheiro para você ficar aqui algum tempo, né, dependendo da empresa. Então, primeiro você tem que ser saber vender-se como um programador, ou seja, expor as suas habilidades técnicas para convencer esse recrutador que está aqui em Portugal, que não pode te ver pessoalmente, que você é uma pessoa que vale a pena. Então eles vão fazer tudo isso, pronto. O processo todo vai ser feito para isso. Eles vão testar as suas capacidades técnicas, vão enviar testes para você fazer, vão avaliar muito bem o teu inglês, que é muito importante. Quando você sai do Brasil, é muito importante que você tenha um inglês, porque Portugal, por exemplo, e muitos outros países, fica muito pior como a Irlanda, ou Londres, Irlanda que já é obrigatório, Exato. você tem que ter. Mas Portugal é um mercado muito procurado por empresas europeias para trabalhar com times de outras culturas, da Índia, dos Estados Unidos, porque nosso fuso horário está no meio, é o fuso horário zero, tanto para a Ásia, tanto para as Américas, ali está num ponto que tem muita colisão de horários. Você ainda consegue trabalhar com alguma sobreposição com alguns times, não é? Então você tem que ter um inglês. Tem que ter um inglês, que é muito importante. E você precisou validar algum diploma, algum certificado ou não? Eles acertaram apenas os seus certificados que você tinha de curso técnico, enfim, oriundos do Brasil, sem nenhuma validação aqui? Sim, eles procuravam mais pelo lado profissional, eles validaram o meu currículo, ou seja, eles olharam para todas as minhas certificações, mas isso não foi levado 100% em conta. Foi mais a sua experiência, né? Exato. Como é que foi os seus primeiros dias aqui em Portugal? Adaptação, o que mais te chocou na cultura? Eu não tive grandes choques culturais, mas eu creio que meus primeiros dias, assim, foi uma criança numa loja de doces. Foi uma experiência única, assim. Meu sonho era sair do país e explorei. Eu fiquei num lugar muito especial, que foi um hostel que fica dentro da Estação do Rossio, que é um prédio histórico. Eu, quando cheguei em Lisboa, o primeiro dia, eu fiquei perdidíssimo, porque eu não achava o lugar. E aí que eu fui dar conta que tinha um banner assim, um estandal escrito hostel. Aí você tinha uma placa que você tinha que subir e entrar na estação pra achar. Mas foi assim, uma experiência muito diferente, muito única e um sonho mesmo. Foram dias muito legais. Você, como imigrante, na sua experiência, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi se reinventar. Quando você muda de país, você não está mudando de cidade, você não está mudando de bairro. Uma outra cultura completamente diferente. É a mesma língua no caso de Portugal, mas a forma de dizer é diferente, a estrutura do idioma é um pouquinho diferente, né? E depois você não tem o apoio familiar, você não tem seus amigos, tudo que você conheceu sua vida toda já era, pelo menos enquanto você mora aqui. Então, assim, reinventar. O que o Gustavo vai fazer aqui? Tá, o Gustavo trabalha, mas o que vai vir a seguir? Então, tive que buscar me integrar no país de outras formas, buscando hobbies que eu talvez nunca tivesse. Mas hoje, você sente que conseguiu se integrar ou ainda sente alguma dificuldade? Ou ainda tá um pouco tentando
encontrar o seu lugar aqui? Sim, eu já encontrei, eu creio que eu já achei meu lugar. Já tenho uma comunidade de amigos, tanto portugueses como de outras nacionalidades, brasileiros também, muitos amigos brasileiros. Foi muito importante, é muito importante achar coisas que você goste para encontrar comunidades que possam gostar das mesmas coisas que você. Como, por exemplo, eu gosto de música. Encontrar um lugar onde você possa praticar música com outras pessoas. Porque quando você vem como um profissional, é até um pouco mais difícil socialmente do que um estudante, porque um estudante vem e é obrigado a socializar Sim, de todas as formas. Ele vai para a faculdade, tem as aulas, vai conversar com os professores, tem os trabalhos externos, os tem as trabalhos, visitas. exato. Tem os colegas de classe para formar e fazer trabalho juntos. Então, o relacionamento ali vai existir. Mesmo que seja ali, ok, eu vou deixar ali na faculdade, mas você vai ter Sim, sempre esse trabalho até em horas extras, as aulas, né? exato. Para fazer os trabalhos e tal. Agora, em ambiente profissional, não. Dependendo da pessoa, que talvez não goste muito de misturar as coisas, tem pessoas que já têm outras características, né? Que têm amigos em todos os lugares, mas se é um ambiente mais restrito profissionalmente, você tem que buscar coisas externas para se integrar. Sim, Porque sim. senão vai ficar. E eu conheço muitos casos de pessoas que vêm pra cá, com casais ou até pessoas solteiras, que ficam só ali dentro de casa, só conhece eles, pouquíssimas pessoas, e não expandem a rede de contatos porque é isso. É. Porque é trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, E casa. isso a gente tem que falar até por uma questão de saúde mental, né? Sim, Que pode gerar uma depressão, uma síndrome do pânico, ou coisas assim sim, nesse sentido, porque você não tá socializando, você não tem sim. sua rede de apoio. Falei isso no último vídeo, foi, a entrevista foi comigo, e eu falei no final que os nossos amigos são a nossa família aqui, né? Sim. Então, e pra mim, e eu ainda estou com família aqui, Uhum. né? Tenho pai, tenho mãe aqui, mas mesmo assim, preserve, porque as amizades são muito importantes aqui. Sim. E uma coisa que é muito importante, que é todas as suas propensões negativas aparecem, potencializam muito quando você está fora. Sim. Então, todas as suas compulsões, seus vícios. Porque se você não, como você não tem a sua rede de apoios, você não tem amigos, você não tem familiares ainda, você vai buscar preencher todos esses buracos que se formaram de outras formas. Você desconta na comida, você desconta em outros vícios, cigarro, qualquer outra coisa, assim. Uhum. Pronto, é mais pessoal. Até porque o imigrar ele faz você crescer muito, Sim, né? Você se descobre de outras formas, sim, né? Então, realmente, o que você falou faz muito sentido. A gente acaba descobrindo coisas na gente que a gente nem sabia que existiam. exato. Tendências que a gente nem sabia que tinha. E não só negativo, mas também positivo. Positivas também. Positivas. Tudo que você faz de melhor tende-se a potencializar. Tá no trabalho, é uma questão mais de cautela também para cuidar, para não ficar tão workaholic, viciado no trabalho. Mas todas as coisas positivas, quando você não tem outras coisas externas a princípio que não te preocupam, que te preocuparem em casa ou com a sua família, e você tá de repente só o casal, abre-se uma oportunidade para também melhorar em outros aspectos. Tudo potencializa, as coisas boas e as coisas más também. Gustavo, agora a gente voltando um pouco mais para a área do TI, né? O que você vê de diferença entre o mercado de TI no Brasil e em Portugal? O mercado brasileiro ainda é muito diverso. Você tem um mercado de serviços muito grande. Serviços, ou seja, plataformas digitais, fast food, e ainda muitas empresas pequenas, não é? Mais familiares, negócios assim muito específicos. Então, no Brasil tem uma diversidade de mercado muito grande, ainda em 2025. Agora, em Portugal, por ser um país muito pequeno, a indústria é mais focada em empresas de pequeno, médio porte, algumas empresas grandes. E as empresas grandes logo se conhecem, as empresas de telefonia, setor bancário. Mas uma coisa que vem acontecendo muito de alguns anos para cá é empresas abrirem hubs tecnológicos em Portugal, tanto por decorrência da onda imigratória e tudo mais. E eu tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa que foi responsável por abrir um hub tecnológico em Portugal, e ela me disse
que é um país que você encontra grandes profissionais extremamente qualificados, que falam inglês, que se comunicam muito bem e também que estão num bom fuso horário. Estão, como eu disse anteriormente, tá ali no meio do caminho no mundo. Uhum. Então é muito mais fácil para uma empresa europeia trazer sua equipe executiva para fazer reuniões, para fazer negócios em Portugal, do que de repente ir para países um pouquinho mais longe na Ásia, como na Índia e tudo mais. Então tem se abrido muito hubs tecnológicos para trabalhar com o setor de serviços em Portugal, empresas como da Alemanha, da Irlanda, do Reino Unido, dos países nórdicos até, para empresas da Suécia, da Noruega. Então você vai encontrar grande variedade de mercado em Portugal, de empresas também multinacionais. Por isso que é muito importante o inglês, porque se você não falar inglês, só ficar ali no português, isso vai te limitar muito a empresas portuguesas e de cargos muito específicos que não vai requerer muito que você interaja com equipes fora de Portugal ou que tenham uma língua estrangeira. Então, atenção a isso. Se você quer ter mais oportunidades, o inglês é mesmo imprescindível. Salvo, você já tá em outro emprego, diferente daquele que você chegou aqui, Uhum. né? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre as suas experiências nessa nova empresa, talvez até fazer um paralelo, a diferença entre a primeira empresa e a segunda empresa, por que você decidiu mudar e se você tá gostando, se tá melhor pra você. Sim, eu vim para cá por uma empresa de consultoria francesa que já é quase meio que autônoma em Portugal. Posso estar sendo impreciso. E foi um ambiente muito diferente porque é uma empresa de consultoria, ou seja, eu era um consultor, trabalhava para contratos de empresas, eu não era um efetivo, trabalhava por projetos para outras empresas. E foi um período interessante porque eu consegui explorar um projeto, vê-lo crescer e tal, mas eu gosto também do aspecto de fazer um projeto numa empresa, vê-lo crescer, vê-lo gerar frutos, dar manutenção, ver, ok, a gente fez isso, foi uma decisão acertada, foi uma decisão acurada que a gente fez nesse projeto, ou deu muito certo, fazer esse análise pós-projeto, e nem todo projeto que você faz por uma consultoria funciona dessa forma. Então, muitos projetos que você entra, ok, deu, com o projeto concluído, não precisamos mais de você, e aí você, pela consultoria, você vai para outros projetos. Eu gostei do período que eu estava, entretanto, surgiu a oportunidade de eu ser um trabalhador contratado pela empresa mesmo, ser parte da empresa, e é algo que eu sempre gostei de fazer, ou seja, porque eu tenho a oportunidade de gerar o filho, gerar a criança, vê-lo dar os seus primeiros passos, os usuários começarem a mexer no sistema, interagir, ver o que deu certo, o que não deu certo. Então, estar na empresa onde eu estou hoje me permitiu fazer isso. E Ok, foi um grande motivador para fazer a troca. entendi. E como que é a remuneração no mercado de tecnologia em Portugal? Você acredita que vale a pena? Tá acima da média nacional de outras profissões? É um salário que dá para se viver bem, que dá para pagar uma renda aqui? Como é que é? Sim, isso vai depender muito do nível que você está, e da área específica. Obviamente que quanto mais nichada, mais em demanda esteja, mais bem remunerado você vai ser. Eu creio que, no geral, a área de TI em Portugal é muito bem remunerada, ela está acima da média em muitas profissões, e dá para viver muito bem, dá para ter uma boa qualidade de vida. Uhum. E sim, eu creio que sim. Existe algum grupo, algum evento de brasileiros na área de tecnologia que te ajudou ou que possa ajudar quem está vendo esse vídeo a se integrar nessa área aqui em Portugal, até mesmo antes de chegar aqui ou depois que chega aqui, mas ser uma rede de suporte de pessoas que falam a mesma linguagem? Tem alguns eventos de tecnologia em Portugal que são muito interessantes. Vários painéis eu particularmente participei de um painel recentemente que falava justamente disso, de brasileiros que vieram para Portugal e tiveram sucesso nas suas áreas. Sim. E foi um painel muito interessante porque foi muito exposto às dores do brasileiro aqui, Sim. como eu estou partilhando com vocês, mas também as vitórias. Então tem esses painéis que acontecem com muita frequência. É muito popular numa aplicação chamada Meetup, que é justamente para que empresas proporcionam isso, mas também os eventos de tecnologia que acontecem aqui em Lisboa,
hora ou outra sempre tem. E com a mesma língua, você vai encontrar muitos brasileiros, muitas pessoas de países falantes da língua portuguesa também, como Angola, Moçambique. Também pessoas que têm linguagens parecidas, como o espanhol, que arriscam o português também e fazem parte da comunidade. Como você vê o desenvolvimento e o mercado da tecnologia na Europa a médio e a longo prazo? É muito interessante. Eu creio que esse movimento de empresas investirem em Portugal continua. Existe um movimento de empresas estarem abrindo os hubs ainda, continuar investindo nisso a longo prazo. Eu creio também que o mercado deve ficar um pouquinho mais seletivo, muito pelos movimentos de inteligência artificial. Então, os trabalhadores vão ficar cada vez mais focados em produto, ou seja, compreender como o produto funciona. A parte de engenharia, o código é uma parte muito pequena do nosso trabalho e conforme você vai ganhando senioridade, isso vai se tornando mais verdadeiro. Uhum. Então, pessoas que saibam do produto, que saibam como o produto funciona, valoriza isso, vai ter mais posições no mercado. Porque, pronto, a inteligência artificial tem ganhado esse espaço e substituindo aos poucos essas funções relacionadas mais a código. Eu acho que tende a ir mais por esse nível. Ok. E quais são os seus planos para o futuro, Gustavo? Meus planos para o futuro. Creio que seja talvez alcançar um cargo de gestão, não sei, mas a minha prioridade a curto, médio prazo, um pouquinho a longo prazo, seria aumentar mais o meu leque de competências, explorar mais áreas, explorar um pouquinho mais tecnologias e se tornar um profissional um pouquinho mais generalizado. Que eu acho que isso tende a ser uma tendência no futuro, que foi uma pergunta que você acabou de me fazer. Uhum. Empresas procurando profissionais um pouquinho mais generalistas. Sim. Especialista em algum assunto, mas ainda que saiba se virar em outras coisas. Eu acho que essa é a direção que eu tento a ir daqui para 5 anos. Certo. Por fim, qual conselho você daria para quem tem vontade de vir trabalhar para cá, na área de TI, mas que está lá no Brasil ainda se preparando ou começando a pensar nesse momento? O que que essa pessoa precisa desenvolver, o que essa pessoa precisa estar atenta para obter sucesso nessa tentativa de imigração? Eu acho que é muito importante você saber quem você é. Eu fui me descobrir aqui. Eu creio que você tem que saber o que você quer para sua vida. Você tem que entender o seu contexto. Eu vim para cá solteiro, ainda sou solteiro, sou jovem. Então na minha cabeça eu coloquei, ok, se tudo der errado, eu volto para casa. Não tenho muitos problemas com isso. Sempre há tempo de recomeçar. Mas isso talvez mude para quem tem família, para quem tem esposa, para quem tem filhos. Depende do laço de família que você tem no Brasil. Chegando aqui, onde você vai morar, como você vai morar, como você vai se integrar na sociedade. E você vai ter que pensar muito bem nesses detalhes e procurar saber qual é o momento político de Portugal, como é a convivência, como é a comunidade portuguesa, brasileira, enfim, e escolher bem onde você vai morar, ou se você onde você vai morar, quais são as suas oportunidades de trabalho de acordo com aquilo, os custos envolvidos, né? Procurar fazer questões fora da caixa e considere coisas que são importantes para você no nível pessoal. Por exemplo, uma coisa que pode parecer besta, mas uma pessoa que é religiosa. Ok, eu vou para Portugal. Como é que funciona a minha comunidade religiosa em Portugal? Onde existem lugares onde eu possa ir? Se você é uma pessoa que gosta de música, da cena de música, como é a cena de música em Portugal? Eu consigo me adaptar? Eu consigo criar uma comunidade de música assim nesse aspecto? Coisas que são importantes para você, específicas tuas, da sua família, é muito importante. Considerar as partes particulares da família, né? Que as crianças gostam de fazer, o que a esposa trabalha, como é o mercado da esposa, do esposo, do cônjuge, né? Como é que funciona tudo isso? Sente, pense e considere o que é importante para você no Brasil. Continuará sendo importante para você em Portugal. Coisas que são importantes em nível pessoal, íntimo. É possível reproduzir aqui? O que eu vou precisar fazer para suprir essas carências que você talvez tenha? E, mais importante, como você vai reagir longe da família? É muito importante, porque quando as dificuldades batem, é o que aparece, a família. Você vai perder muitos momentos importantes da sua família, né?
se você tem, primos, vós, avós, mãe, pai, você vai perder muitas das coisas corriqueiras que acontecem na vida, é fazer um balanço. Gustavo, muito obrigada. Acredito que você trouxe, solução para muitas dúvidas que são colocadas pra gente. E talvez até coisas você falou coisas importantes que a gente tende a não considerar, Uhum, porque a gente vê a vida de uma pessoa na internet que imigrou e tal, e não vê todas as particularidades, sim. né. Então muito obrigada, foi de grande valia ter você com a gente hoje, tá. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado da história do Gustavo. Já peço para você curtir, compartilhar, comentar, fazer todas essas coisas. E é isso, também passa lá no nosso Instagram, nós deixamos sempre caixinha de perguntas, estamos respondendo vocês. Lá você também tem acesso à nossa assessoria estudantil para poder talvez tirar essas dúvidas que ainda estão pairando aí na sua cabeça. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!